Você já parou pra pensar que o que poderia ter sido e não foi, ele não existe? Quando fala assim parece muito simples, até meio óbvio, mas ela bate num lugar que quase ninguém fala, que às vezes a gente passa muito tempo preso no que ficou pela metade. Ao e se? Se eu tivesse tido coragem, se eu tivesse dito tal coisa, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado, se. E o pior é que enquanto a gente fica repetindo essas perguntas, a vida só vai acontecendo. E ela não te pede permissão para isso. Porque simplesmente o que poderia ter acontecido só existe na nossa cabeça. E o engraçado é que na nossa cabeça ele ganha o roteiro perfeito. Tem um final lindo, tem uma versão melhorada da gente mesmo, aquele talvez que lá no fundo, sei lá, tem uma esperança. Mas é que na verdade, na vida real, a gente não tem como consertar o que não aconteceu. Simplesmente não tem como voltar para uma cena que não foi filmada. E ainda assim, a gente segura, a gente carrega, a gente lembra, a gente quase que trata aquilo que não foi como uma promessa que não foi cumprida, como se o universo tivesse um tipo de dívida com a gente. Mas o que dói, de verdade, não é o que não aconteceu. É o que a gente deixou de encarar por medo de admitir que eu queria, que eu esperei, que eu quis acreditar, mas não foi do jeito que eu quis. Talvez você possa estar nesse lugar agora, preso no que nunca existiu, só que você queria muito que tivesse acontecido. Talvez você possa estar guardando uma história que não teve continuidade. Uma pessoa que não voltou, um caminho que não abriu, uma oportunidade que simplesmente não aconteceu. Uma vida, uma situação que você imaginou e que você não viveu. E talvez você esteja aí se culpando por alguma coisa que não tinha como ser diferente. Mas escuta isso de novo. O que poderia ter sido, ele é só isso. Uma possibilidade que poderia ter acontecido, mas não virou realidade. E quando a gente de fato entende isso, gente, vira uma chavinha dentro. Simplesmente aquela coisa, aquele poder, aquela bola de sentimento, ela deixa de ter a força que tem. Você simplesmente começa a parar de disputar com um passado que você entende que ele não existe. E aí você começa a enxergar agora. E aí quando esse momento começa, ele vira real. Ele tem cheiro, ele tem tato, ele tá aqui, agora. Ele só acontece. Então talvez hoje, se você tá sentindo falta de alguma coisa que não aconteceu, talvez, sei lá, seja a hora de se permitir recomeçar, porque a vida, ela não te deve um roteiro. Ela tá aqui e ela te oferece um caminho, na verdade, milhares, que só você é capaz de escolher e de trilhar. Você não tem que ficar carregando esse e se. Você tem que construir o agora. E o agora, gente, a vida, ela simplesmente continua. Porque no final das contas, a única coisa que você tem 100% de certeza é o agora. É isso. Beijo.